Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Corpus Christi. Estamos olhando para a Eucaristia, que é o centro da vida da Igreja, que é o centro da vida de cada um de nós, que nós celebramos nesta Quinta-feira Santa, dia 30, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E aqui na nossa amada Arquidiocese de Brasília, nós fazemos aquela grande manifestação na Esplanada dos Ministérios, às 17 horas, a celebração da Eucaristia, depois a procissão luminosa. É a nossa fé em Cristo presente na Eucaristia. Corpus Christi é o dia que nós manifestamos publicamente nossa fé na Eucaristia. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 12 a 16, depois de 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro, os discípulos disseram a Jesus: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: "Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas, aí fareis os preparativos para nós." Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: "Tomai, isto é o meu corpo." E em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: "Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais o fruto da videira até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus." Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, o Evangelho nos situa bem no ambiente em que Jesus institui a Eucaristia. É o ambiente da Páscoa, no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Quer dizer, é a preparação da Páscoa, devem comer a Páscoa. E preparam, Jesus dá as indicações, preparam o ambiente para a celebração da Páscoa. E Jesus agora então vai comer esta última Páscoa com os seus discípulos. E o que acontece nessa última Páscoa de Jesus com os seus discípulos? Diz o texto do Evangelho: "Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo." Amados e amadas de Deus, na Páscoa judaica, na celebração da Páscoa judaica, tinha pão ázimo. E o que Jesus faz com o pão? Ele toma o pão. Diz o texto do Evangelho: "Tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo." Jesus identifica aquele pão com o seu corpo. O corpo de Jesus vai ser entregue depois na cruz. Mas Jesus identifica aquele pão com o seu corpo. "Isto é o meu corpo."
Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam. E Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Amados e amadas de Deus, Jesus agora identifica a taça de vinho com o seu sangue. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Quando Jesus identifica o seu sangue com o sangue da aliança, relembra o texto de Êxodo, relembra a aliança de Êxodo. Mas Jesus diz que agora que esta taça de vinho, que este sangue é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que no seu sangue se cumpre a aliança. O seu sangue é o sangue da aliança, é o sangue da nova aliança de Deus com os homens. É esta refeição, nessa última ceia, onde Jesus dá o seu corpo como alimento. Este pão é o seu corpo, ele diz com toda clareza, ele identifica o pão com o seu corpo. Tomai, isto é o meu corpo. E agora identifica aquela taça de vinho que os apóstolos tinham bebido, Jesus identifica com o seu sangue. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam. Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Aquela taça de vinho é identificado com o seu sangue. Corpo que seria entregue na cruz, sangue que seria derramado na cruz. Jesus antecipa na celebração daquele rito pascal, Jesus antecipa a sua entrega. E antecipando a sua entrega, memorialmente, ritualmente, ali celebrativamente, Jesus antecipa aquilo que aconteceu na cruz de uma forma ritual. É a Eucaristia, onde nós celebramos a morte de Jesus, onde nós celebramos a entrega de Jesus, onde Jesus oferece o seu corpo em alimento, o seu sangue em alimento. E se conclui, então, o Evangelho, Jesus dizendo: em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que o bebereis, em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Quer dizer, é a derradeira ceia, é a derradeira Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Amados e amadas de Deus, isto é a Eucaristia. É a narrativa da instituição da Eucaristia. Eucaristia que é o nosso alimento, Eucaristia que é o grande alimento da igreja, do povo de Deus que caminha. A Eucaristia onde nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, onde o próprio Jesus se dá a nós em alimento, onde o próprio Jesus é o nosso alimento na vida do dia a dia, nosso alimento de caminhada. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos aquilo que nós somos. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da nova e eterna aliança. O cálice, as palavras sobre o cálice: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. A aliança do Êxodo agora é o sangue da aliança. A aliança que é firmada com a morte de Jesus, de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus. E quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos a aliança definitiva, firmada em Jesus Cristo de Deus com a humanidade. E nós somos esse povo da aliança. A igreja é este povo da nova aliança. A nova aliança que Jesus constitui com a sua morte e com a sua entrega na cruz. Nós somos esse povo da aliança, que celebramos a Eucaristia, e quando celebramos a Eucaristia, celebramos aquilo que somos, povo na nova e eterna aliança, nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, o Senhor que é o nosso alimento na vida do dia a dia, o Senhor que é o nosso alimento de caminhada. Celebremos então com alegria, a Corpus Christi, celebremos com alegria a Eucaristia, que é tudo para nós, que é o centro de nossas vidas, que é o centro da vida da igreja.
e Espírito Santo. Amém.